Três, quatro. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Sonda-me, quebranta-me, transforma que eu enche-me. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não transforma. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Usa-me. Encontrei a calmaria do lugar que sopra o vento da paz, bem junto às águas tranquilas. Sou estrangeiro, mas compreendo que o eterno lar começa no momento em que vivo para te encontrar. Hoje encontrei, em ti encontrei o meu lugar, o meu lugar. Encontrei o meu lugar, o meu lugar. Encontrei o meu lugar. Tão sublime,
Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao 4º dia do 8º módulo Combatendo a Ansiedade, com o tema principal Ansioso por Nada. Mas antes gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, a sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu, para que você possa enfrentar com todas as armas este gigante que vem anos e anos assolando a sua vida, que chama ansiedade. Ansioso por nada. E se tiver um jeito melhor de combater as preocupações sem fim que te deixam acordado à noite. O descanso real está disponível, talvez mais perto do que você imagina. Substitua o pânico pela paz através deste propósito em orações de 7 dias. E hoje, no 4º dia, eu trago o testemunho de Cheusa. Jesus nos encontra no meio da ansiedade, mesmo quando não o sentimos a princípio. A primeira vez que Cheusa experimentou a ansiedade foi depois de sua formatura na faculdade. Aqui vai a história de como Deus a trouxe da escuridão para sua paz. Os sentimentos de medo, preocupação e depressão eram muito reais. Eu dificilmente comia por causa da náusea diária. Eu dormia mais de 12 horas todas as noites. Entretanto, a cada manhã era uma batalha para sair da cama. Eu estava tão envolvida em minha própria mente que muitos dias eu simplesmente não falava. Eu buscava ajuda da minha família, um médico, um conselheiro, pastores e amigos, mas os dias escuros pareciam nunca acabar. Todos nós experimentamos dias ruins, e esses dias escuros podem durar semanas, ou meses, ou anos. Mas se vocês conhecem a história da Sexta-feira Santa, o dia em que Jesus deu sua vida pela nossa, vocês sabem que há boas notícias, amigos. A sexta-feira é escura, mas o domingo está chegando. Nós temos uma esperança na escuridão, e a esperança tem um nome. Seu nome é Jesus. No meu dia mais escuro, uma sexta-feira em julho, eu finalmente me aproximei dele, assim como ele estava se aproximando de mim. Eu orei: Jesus, ajuda-me a rejeitar as mentiras do inimigo. Jesus, ajude-me a dominar meu coração ansioso. Jesus, ajude-me a confiar que estás no controle. Jesus, ajude-me a acreditar que o Espírito que te ressuscitou dos mortos habita em mim. E 2 dias depois, no domingo, acordei sem o peso da depressão e sem o sentimento de ansiedade. Pela primeira vez em muito tempo, pude sentir sua paz. E eu experimentei uma cura miraculosa que só pode ser explicada pela bondade de Deus. Durante meus dias escuros, Jesus me deu esperança, mesmo quando eu não conseguia senti-lo. Ele estava ali, todos os dias que me sentia longe dele. Ele estava me trazendo para mais perto. Eu não sei se você experimentará a cura da sua dor de forma repentina e miraculosa, como foi a minha, mas estou certa de que Deus está com você na dor. Jesus entende o sofrimento humano e ele se importa. Ele se importou o suficiente para deixar o céu e morrer por nós, para colocar um fim em nossa escuridão de uma vez por todas. A Bíblia diz: nele estava a vida, e esta era a luz de toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão, e nunca pode ser apagada pela escuridão. João capítulo 1, versículos 4 a 5. O domingo está chegando. Cheusa. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, a palavra diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
Meu irmão, minha irmã, você não precisa se preocupar. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pelas orações e súplicas. Deus nos oferece a possibilidade de uma vida sem preocupações. Jesus disse: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Mateus 6, versículo 27. A preocupação é irrelevante. Você não acrescenta nenhum dia à sua vida e nem um pouco de vida ao seu dia se preocupando. A preocupação é irrelevante, desconfiando de Deus, uma blasfêmia inconsciente. O apóstolo Paulo escreveu: não andem ansiosos por coisa alguma. E aí você faz a pergunta: como? A nossa parte inclui a oração e a gratidão. Ao invés de olhar para frente com medo, olhe para cima com fé e para trás com gratidão pelas coisas passadas. A parte de Deus é a paz e proteção. Deus desfruta de paz perfeita porque Ele goza de poder perfeito. E Ele oferece a paz dele para guardar o seu coração. Faça a sua parte e Deus fará a parte dele. Olha só, nossos melhores dias estão por vir. Sim, talvez você possa se identificar com a criança que vi no terminal de aeroporto. Tudo na expressão do pai dizia: venha, tenho que correr se vamos alcançar a conexão. Será o que o rapazinho consegue manter o ritmo? A mãe conseguia, os irmãos mais velhos conseguiam. E o menino? Ele tentou acompanhar o ritmo de seus pais, mas não conseguia. Você pode se identificar? Às vezes, o desafio é grande demais. Não é que você não tenta. Você simplesmente perde a força. A história de Josué na Bíblia nos desafia a acreditar que os nossos melhores dias estão por vir. Uma vida na qual a Bíblia diz que não estamos ansiosos por coisa alguma. Estamos sempre orando. Uma vida na qual Paulo diz que estamos dando graça a Deus Pai por meio do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Podemos tropeçar, mas não paramos. Deus tem uma terra prometida para tomarmos. Olha, meu irmão, minha irmã, o que guarda o seu coração? O que protege a sua mente? Você sabia que a paz de Deus pode vigiar seu coração e mente? Esta é a promessa do apóstolo Paulo para nós nesta mensagem de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Se nós apresentarmos as nossas petições a Deus com gratidão, então a paz de Deus, que é maior do que qualquer explicação e transcende nossa habilidade de compreendê-lo, vigiará o nosso coração e mente. Quer um exemplo desta verdade? Olhe no livro de Jó. Tudo o que ele sofre, tudo o que o fere, mesmo assim ele não se torna amargo ou insano. Qual a chave da sua sobrevivência? Sua conversa contínua com o Senhor. Ele não descarta aquele relacionamento, seja qual for a dor, qual for a confusão, nem quando é ridicularizado. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, a palavra diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nosso orgulho impede que sejamos abençoados. Não gostamos de ser corrigidos e não gostamos de parecer menor ou menos capaz que alguém, porque queremos sempre ocupar um lugar de honra na mente das pessoas. E isso nos leva a agir com nossa própria força, usando os próprios recursos. Mas quando deixamos Deus agir em nossa vida e reconhecemos que somos menores que a adversidade, o Senhor usa seus recursos para nos exaltar e nos honrar no devido tempo, para que seu nome seja glorificado. Deus cuida de você. Você sabia disso? Porque a ansiedade conta ao futuro de uma forma de orgulho. A resposta de Deus seria algo como isso: eu, Senhor, seu Criador, sou aquele que lhe conforta, que promete cuidar de você. E aqueles que lhe ameaçam são meros homens mortais.
Portanto, seu medo significa que você não confia em mim. E mesmo que não tenha certeza de que seus próprios recursos cuidarão de você, ainda assim opta por uma autossuficiência frágil, em vez de crer na minha graça futura. Assim, todo o seu temor, fraco como é, revela orgulho. O remédio? Converta-se da autossuficiência para a dependência de Deus e coloque a sua fé no poder todo suficiente da graça futura. Vemos a ansiedade como uma forma de orgulho em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Observe a conexão gramatical entre os versículos. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade. O versículo 7 não é uma nova sentença, é uma cláusula subordinada. Humilhai-vos por meio dele, lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Isso significa que lançar suas ansiedades sobre Deus é um modo de se humilhar sob a poderosa mão de Deus. É como dizer, coma educadamente, mastigando com a boca fechada. Dirija com cuidado, mantendo os olhos abertos. Seja generoso, convidando alguém para o dia de ação de graças. Uma maneira de ser humilde é lançar toda a sua ansiedade sobre Deus, o que significa que um obstáculo para lançar suas ansiedades sobre Deus é orgulho. O que significa que a preocupação indevida é uma forma de orgulho. Agora, por que lançar as nossas ansiedades sobre o Senhor é o oposto do orgulho? Porque o orgulho não gosta de admitir que tem alguma ansiedade. E se o orgulho tem que admitir isso, ainda assim ele não gosta de admitir que o remédio pode ser confiar em alguém que é mais sábio e mais forte. Em outras palavras, o orgulho é uma forma de incredulidade e não gosta de confiar na futura graça de Deus. A fé admite a necessidade de auxílio. O orgulho não. A fé confia em Deus para ajudar. O orgulho não. A fé lança ansiedade sobre Deus. O orgulho não. Portanto, a maneira de lutar contra a incredulidade do orgulho é admitir voluntariamente que você tem ansiedade e valorizar a promessa da graça futura nas palavras: Ele tem cuidado de vós. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, a palavra diz: Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Vamos refletir neste versículo. Quando se vive numa outra cultura diferente de onde se foi criado, se aprende mais do que uma outra língua. Começa-se a reparar jeitos diferentes de viver e de se comportar. O humor é diferente. Alguns valores são diferentes, mesmo que às vezes ligeiramente. Uma das centenas de coisas diferentes que eventualmente separei quando cheguei ao Brasil em 32 anos foi o fenômeno da repetição. Segundo o autor desta reflexão, Tim Keller. Numa conversa, numa palestra ou até mesmo na escrita, achava que as pessoas se repetiam mais do que estavam acostumadas. Com o tempo percebi que isso simplesmente era uma maneira de dar ênfase ou importância. Como for, Paulo também se repete, como fazemos no Brasil. No versículo que trouxemos agora, em Romanos 8, versículo 11, especialmente na frase que segue a vírgula. Por quê? Talvez porque as implicações da sua afirmação são realmente incríveis, mas, ao mesmo tempo, fáceis de não perceber. Paulo afirma que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo efetivamente porá vida novamente, não no nosso interior, no nosso espírito, mas nos nossos corpos, que, de outra sorte, estão destinados a morrer. O que ele está dizendo? Sim, temos a resposta, que aqueles que morreram em Cristo um dia ressuscitarão, como em 1 Coríntios capítulo 15. Certamente é isso que vem à mente, não é?
mas uma leitura até superficial do contexto. O que precede é o que segue este versículo. Revelará que Paulo está falando não de uma condição futura e distante, mas da nossa condição atual. Podemos ter vitória sobre o pecado hoje. E isso porque o Espírito de Deus faz uma obra não no nosso espírito, mas no nosso corpo. Veja bem, meu irmão, minha irmã. O pressuposto bíblico é que os nossos corpos fazem parte da criação toda. Não existe uma criação dos humanos separados da criação toda. A criação do ser humano foi o clímax da criação toda e não só de um outro universo. O que está acontecendo aqui? Novamente, Paulo está preparando o caminho para aquilo que falará um pouquinho adiante a respeito da redenção da criação. E, acredito eu, aquilo que ele está fazendo em Cristo Jesus pelo seu Espírito na transformação dos nossos corpos, ele está fazendo também e fará na criação toda. E para isso, a humanidade redimida tem um papel-chave. Considere se Deus pode transformar o meu corpo e, portanto, os meus desejos pelo seu Espírito. Isso será uma chave para o resgate da criação. O Espírito Santo não só nos capacita apenas agora. Ele é o nosso fiador e a nossa segurança de que veremos Deus face a face e compartilharemos na sua glória. Ele está vivo em nós e nos promete vida que nunca terminará. Ainda meditando no livro de Romanos, capítulo 11, nos lembra, vez após vez, das bênçãos do Espírito Santo habitando em nós. Filhos de Deus, Ele em nós é a nossa garantia de que seremos ressuscitados dos mortos, porque Ele deu a vida a Jesus e o levantou dos mortos. Mortalidade não nos reivindicará. O poder de dar a vida que o Espírito Santo tem é mais forte que a morte. Nós viveremos, mesmo que nossos corpos morram. O Espírito de Deus anima, inspira e nos dá poder para a vitória, sobretudo a ansiedade que vem te matando dia a dia. No livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3, a palavra diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. O menino cresceu e se tornou homem, mas mesmo assim poucos se impressionaram com ele. Ele foi desprezado e rejeitado pelos próprios irmãos. Foi um homem de tristezas, antes mesmo de sua crucificação. Estava acostumado à tristeza e à dor. Os homens escondiam dele o rosto e não o reconheciam. Quem se importava com ele? Não viam nele valor algum. A solidão e abandono eram amargas aflições para os orientais. Caim, o assassino de seu irmão, foi exilado da comunidade, e Cristo, o justo, também sofreu esse tipo de tratamento. O clamor da solidão é o clamor mais amargo. O profeta Isaías estava empregando uma linguagem que cabia aos leprosos, que eram cortados do convívio com a comunidade. Os homens voltavam o rosto para o outro lado daquela gente infeliz, sentindo temor e nojo. O servo de Deus foi o sofredor por excelência, não havendo nenhuma razão para a rejeição que sofria. Meu irmão, minha irmã, uma das características citadas no retrato messiânico de Isaías capítulo 53 é que Cristo seria rejeitado pelo seu povo. As palavras utilizadas pelo profeta mostram um cenário completamente negativo. Ele seria desprezado, mas rejeitado, homem de dores, que sabe o que é padecer, alguém que não mereceu importância. A rejeição é um sentimento horrível que causa feridas profundas no coração. A pessoa rejeitada sente-se inadequada, não amada, e isso pode desencadear diversas atitudes negativas como resposta ao sentimento.
Eu já sofri rejeição e entendo bem o que isso nos destrói por dentro. É surpreendente pensar que Jesus sofreu o mesmo sentimento e que, podendo devolver a dor em forma de juízo, ele o fez na forma de perdão. Pai, perdoa-lhe, não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. É comum o ser humano desprezar aquilo que o confronta e que pode salvá-lo. Talvez a sua vida seja marcada por uma completa indiferença por aquilo que Cristo fez para te salvar. Ainda dá tempo para abrir o coração para o amor transformador deste homem de dores que deu a vida por você. Ele suportou a rejeição para te acolher. A Ele a glória para sempre. No livro de Salmos, capítulo 56, versículo 8, a palavra diz: Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Não é por acaso que alguns descrevem este nosso mundo como um vale de lágrimas. A quantidade de nossas lágrimas, às vezes, é tão grande que somos levados a pensar que o Senhor não dá conta de todas elas. Davi chorou e chorou muito, em muitas ocasiões, e em situações desesperadas. Em todas elas, porém, o salmista descobriu que o Senhor não permitiu que nenhuma lágrima fosse ignorada ou menosprezada. A metáfora que o rei usou é até carinhosa. Nossas lágrimas são recolhidas e guardadas, todas elas, no odre do Senhor. Nosso mundo, de fato, é um vale de lágrimas. Nós, crentes que vivemos neste vale, temos a obrigação de constatar o carinho do Senhor diante do nosso choro. Nossas lágrimas nunca foram e nunca serão em vão. Nossas lágrimas nunca são e nunca serão desprezadas. Recolhidas pelo Senhor, elas são a matéria-prima da nossa volta por cima, porque Ele recolhe no seu odre nossas lágrimas. Meu irmão, minha irmã, você sabia que Deus se importa com você? É isso mesmo, Deus se importa conosco. Na verdade, Ele é o maior interessado em nossas vidas. O amor de Deus para conosco é incomparável. Ainda que pensemos que ninguém se importa com a nossa vida ou com as nossas crises e dilemas, o Criador olha para cada um de nós. Por isso o salmista clamava a Deus por misericórdia quando seus inimigos o oprimiam todos os dias. Olha, meu irmão, minha irmã, eu não sei exatamente como é que está o seu nível de transtorno da ansiedade. Encoraja-se hoje, olhe para o Senhor Deus. Ele colhe todas as suas lágrimas em um odre e registre-as em seu livro. Não perca sua fé, sua esperança, sua motivação, seu ânimo, mas creia que Deus está seguro em suas mãos. Olha, lágrimas são o sofrimento escorrendo, brotando dos nossos olhos. Elas acontecem no fundo da nossa alma, quando somos agredidos pelas experiências que nos parecem injustas, que causam feridas onde havia saúde. Nossas lágrimas mais doloridas, disse o salmista, somente são entendidas e ouvidas pelo amor restaurador de nosso Deus. Temos o direito de chorar, mas ainda temos o direito ao choro da revolta e do protesto. O que não temos direito é a postura de fingir que tudo está bem. Jesus garantiu que Ele está à porta do nosso coração e que Ele bate esperando que, livremente, o convidemos para entrar. E para chorar conosco, Ele fez com Marta e Maria. O Senhor tem um odre, um vaso especial para guardar o perfume de nossa alma, principalmente quando a única coisa que temos de especialmente são as nossas lágrimas. No livro do apóstolo João, capítulo 1, versículo 4 e 5, a palavra diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Olha, meu irmão, minha irmã, o inferno não pode apagar a luz. Você sabia disso?
Sempre que as coisas ao seu redor ficarem escuras e você sentir que o diabo está prestes a subjugá-lo, lembre-se disso. Você tem a luz do mundo em você, e por mais que tentem, nem todas as forças do inferno poderiam apagá-la. Mesmo quando está no seu momento de maior fraqueza, mesmo quando sente que a luz dentro de você está fraca, as trevas do diabo não serão páreo para você. Vou ilustrar o que quero dizer. Imagine que você está em um grande auditório que não tem janelas ou portas para deixar entrar a luz externa. O lugar está tão escuro que você não consegue ver nada, nem mesmo a sua mão diante do rosto. Não há nada ao redor a não ser trevas. Agora imagine um pequeno vagalume voando ao redor desse auditório. Todos os olhos se voltariam para ele. Por menos que essa pequenina luz seja em comparação com as grandes trevas ao redor dela, você ainda poderia vê-la. Essa escuridão tão densa não seria capaz de fazer coisa alguma para apagar aquele vagalume. Em todos os lugares por onde ele voasse, as trevas simplesmente teriam de recuar. Elas sempre seriam dissipadas pela luz. Quando as circunstâncias ao redor começarem a ficar obscuras e você for tentado a se desesperar, pense naquele vagalume e medite no fato de que Jesus Cristo, a luz do mundo, está em você. Quando a revelação dessa verdade o atingir, você nunca mais permitirá que as trevas o encurralem em um canto. Você começará a persegui-las, vencendo-as com a sua luz. Vida. Não somente viver, mas vida verdadeira, genuína. Vida que dá luz que as trevas não podem roubar. É por isso que Deus enviou Jesus. Essa luz ainda brilha e todos os cavalos de Satanás e todos os homens de Satanás não conseguem unir sua escuridão mais profunda de novo. Aleluia, glórias a Deus. E por fim, o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 7. A palavra diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei da graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aleluia, glórias a Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, o Deus que lavou os nossos pecados também enxugará as nossas lágrimas. Sim, enxugar as nossas lágrimas. Trago uma ilustração para este dia. Eu acabara de pregar sobre os pesares da vida quando um casal se aproximou de mim, em frente à igreja. A mulher contou-me sobre o fardo que eles estavam carregando como família. O filho mais novo tinha sérios problemas físicos. A pressão do constante cuidado desse pequeno menino, junto com a dor de saber que não poderiam melhorar sua situação, às vezes parecia insuportável. Enquanto o casal estava compartilhando isso com lágrima nos olhos, a sua filha pequena estava com eles, ouvindo e observando. Ao ver o sofrimento gravado pelos prantos no rosto da mãe, a menina procurou se erguer e enxugar-lhe gentilmente as lágrimas. Foi um gesto simples de amor e compaixão, e uma profunda demonstração de preocupação de alguém tão jovem. Nossas lágrimas muitas vezes prejudicam nossa visão e não nos deixam ver as coisas claramente. Em tais momentos,
pode ser de grande encorajamento ter um amigo que se preocupa tanto a ponto de nos amar em nossa dor e caminhar conosco nas nossas lutas. Mesmo que amigos possam nos ajudar, somente Cristo pode ir além das nossas lágrimas e tocar as profundas feridas dos nossos corações. O seu conforto pode nos carregar através das provações das nossas vidas, até o dia quando o próprio Deus enxugará cada lágrima dos nossos olhos. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados, Senhor, para a honra e a glória do seu santo nome. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Feche os olhos, curve a sua cabeça, vamos nos conectar ao reino de Deus. Pai, preciso da sua paz. Há feridas que machucam meu coração, mas não quero ficar amargo ou calejado. Às vezes, minha mente fica tão confusa que temo perder minha racionalidade. Querido Pai, confio que enquanto me agarro em Jesus e enquanto falo abertamente com o Senhor sobre a minha vida e a sua graça, o Senhor me abençoará com a sua paz e protegerá meu coração e a minha mente de destruição. Obrigado, querido Pai, pelo lembrete de que, ao mesmo tempo em que luto com os meus problemas, também preciso agradecer ao Senhor pelas boas notícias que o Senhor tem me dado na minha vida e na minha caminhada com o Senhor. E também, Pai, queria agradecer porque o Senhor me ensina como ter uma vida feliz. O Senhor, através da sua palavra, me guia para que eu tenha prosperidade, felicidade e honra. Eu entrego a Ti toda a minha ansiedade e peço que o Senhor me ajude a ter humildade, assim como o exemplo de Jesus Cristo, que suportou toda acusação injusta, toda humilhação e toda dor, mesmo sendo Deus, Pai. E muito obrigado por nos dar o Espírito Santo. Só em saber que o poder do mesmo Espírito que ajudou a criar o universo e que ressuscitou Jesus dentre os mortos também habita em mim. Perco o fôlego, maravilhoso e cheio de temor. O Senhor escolheu viver em mim, me abençoar, me moldar, me desenvolver e me conformar ao alvo em Jesus. Para cada bom e perfeito dom, pela luz que tenho mesmo nos meus momentos escuros, pela esperança que tenho de viver com o Senhor em glória e luz, eu lhe agradeço e louvo com alegria eterna, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus.